bispo, porque eles estão formando um lugar maior em nós. Vocês creem nisso? Então vamos receber o bispo Nilson com uma salva de palma, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele vai estar ministrando uma palavra aos nossos corações. Fique atento, vai anotando. Quando tem essas conferências, irmãos, eu vou anotando. Aí no final eu percebo que existem verdades que Deus não constrói em um dia, mas é num relacionamento de vários dias. E no final você vai perceber que um quebra-cabeça se encaixou a ponto de formar um só entendimento. Tem pessoas que me perguntam: pastor, mas por que é ruim eu ficar sem ir para o culto? É porque num dia pode faltar uma peça do quebra-cabeça que você não recebeu para entrar nesse lugar maior. Amém? Então fique atento, plugado. Levante as mãos para cá, vamos abençoar o bispo. Senhor, obrigado pela vida do nosso pastor que está aqui, Pai, com tanto carinho, com tanto esmero. Use agora o coração dele, Senhor, o entendimento dele. Venha trazer liberdade no coração do bispo Nilson, para que ele ministre os nossos corações, que ele nos conduza, Senhor, a lugares mais altos. Nós te agradecemos pela vida dele, entregamos autoridade para ele em nome de Jesus desse lugar. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Shalom. Glória a Deus. É muito bom nós estarmos aqui. E eu gosto muito das conferências, porque conforme o nome diz, é conferir, né? Conferir na palavra aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. E o tema dessa conferência, ele é muito sugestivo, porque ele tem a ver com envio, ele tem a ver com propósito. E nós começamos ontem a falar sobre potencial. Para nós entendermos sobre propósito, nós temos que saber que há um potencial em nós que precisa ser destravado em Deus. Ontem nós começamos a falar sobre a mesa e os fundamentos onde você recebe toda a palavra, onde você recebe tudo aquilo que precisa ser impulsionado para você ir adiante. Nós seremos enviados, amém? Nos 4 cantos da terra, mas precisa ser pela graça, pela palavra e pela vontade de Deus. Quem está entendendo isso diz amém. Glória a Deus. Ontem nós paramos falando sobre uma esperança viva, que é o combustível da nossa fé. Amém? E hoje eu quero começar falando de um texto que o apóstolo Paulo referencia, para a gente começar esse momento em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. Deixa anotado esse texto aí. Que ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, mas antes afirmo também, trabalhei muito, mais do que todos eles. Aí ele encerra dizendo assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Então, 1 Colossenses também no capítulo 1, versículo 18, vai dizer algo semelhante a isso, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aí no verso 29 de Colossenses 1, ele diz assim: isso é, Deus em nós e em nosso trabalho. Ou seja, nós precisamos acreditar, irmãos, que todas as nossas fontes são no Senhor. Amém? Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos mover, precisa ser no Senhor e pelo Senhor. Mas também nós precisamos nos mover. E nesse primeiro pensamento aqui, eu queria que você anotasse essa frase:
A nossa relação com Deus, ela precisa ser simultânea. Então diga assim: a minha relação com Deus é simultânea. Ele e eu. Amém? É uma via de mão dupla. É isso que o apóstolo está dizendo. Olha, o Senhor me deu a direção, mas eu movi nela. Amém? Nós precisamos entender qual lugar nós vamos ocupar dentro desse processo. Aquilo que nós precisamos fazer para o Senhor. Porque senão, se eu não sei qual caminho tomar, qualquer caminho serve. Isso é um problema, senhor. Por isso que a maioria de nós está seguindo vários caminhos diferentes. Não é o caminho que Deus quer para nós. Não é a jornada que Deus estabeleceu para nós. Mas eu estou pegando atalhos. Quem não sabe qual caminho seguir, pega atalhos. E quem pega atalho, irmão, nunca é bem sucedido. Porque ele acha que está levando vantagem. Mas a ênfase principal do que ele está fazendo está nas articulações e nas quebras de princípios. Eu não sigo a via certa. Eu sigo o que é mais conveniente para mim. Então, quando nós falamos sobre a presença de Deus em nós e a vontade dele em nós, muitas vezes nós vamos sofrer um dano. Por quê? Porque eu vou ter que abrir mão dos meus desejos, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso disso. Entende? Mas a maioria de nós, irmãos, quer fazer a vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas nos nossos moldes, na nossa agenda. Se não atrapalhar a minha agenda, né? Se não atrapalhar o que eu programei, então eu já tenho um programa aqui, eu já tenho até inclusive um programa anual no que eu vou fazer. E aí, de repente, não, mas isso aí que Deus falou, isso aí que Deus falou através do pastor, isso aí já não está legal. Aqui eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se eu estou disposto, porque está atrapalhando a minha agenda. Irmãos, é sobre isso que nós estamos falando. São os atalhos. Deus já traçou a nossa jornada. Amém? Ele diz isso. Anota esse texto aí que eu creio que vai ajudar você muito a esclarecer algumas coisas que estão no seu coração. Salmo 139, verso 16. Esse salmo, irmãos, e tem outros textos também, a gente depois, na sequência, eu posso passar eles para vocês, mas ele fala assim: o meu corpo ainda é informe, sendo gerado no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estavam sendo escritos, sem que nenhum deles houvesse. Uau! Você está entendendo isso? Então, muitas vezes nós estamos em tentativas e erros por causa disso. Eu faço e refaço, e isso se torna um problema porque a ênfase da minha vida passa a ser a reconstrução. E não vale a pena reconstruir. Não vale a pena. É por isso que o Senhor quer quebrar todas as estruturas mundanas na nossa vida. Ele quer quebrar todas as estruturas erradas da nossa vida. Todos os conceitos errados. Você já fez reconstrução na sua casa? Já fez reforma? Quem já fez reforma aqui? Sabe do que eu estou falando. Você fala assim: eu vou só trocar aquela parede, arrumar
uma janela aqui e dá uma mexida no banheiro. 6 meses depois você está lá ainda. Porque você descobriu que tinha um cano errado, você descobriu que tinha que construir. Começou a trincar a casa dos meus pais, lá em Minas. E aí, nós não estamos morando lá, preciso de alguém. Aí pedi um dos pastores que caminha comigo, um discípulo, um filho, na verdade 2 pastores. Falei, vai lá, está dando umas trincas assim na parede. E eu gostaria que você fosse lá e cortasse para mim, colocasse uma telinha, desse uma reformazinha lá. Aí ele foi lá, na hora que ele começou a cortar, ele me ligou, falou, não tem jeito não. Sabe o que eu descobri? A casa aqui não tem coluna. Essas trincas é por causa das colunas, não tem coluna na casa. Eles fizeram ela de tijolo trançado assim, ó, parecendo índio, né? Eu falei, o que tem que fazer? Tem que quebrar e fazer de novo. E fecha. Meu pai não vai aceitar isso. Ele falou, tem outra forma. Vamos fazer mais uma gambiarra. Vamos cortar os cantos e fazer as colunas de novo. Mas aí nós estamos lá. Era um trabalho que eu pedi para ele fazer no final de semana. Ele gastou 3 meses. É assim que acontece nas nossas vidas. Esses atalhos aí faz com que você gaste muito mais tempo. Porque a ênfase é reconstruir. E aí, sabe qual que é o pior disso? É que na sua e na minha concepção sobre isso, nós trabalhamos demais. Sim ou não? Eu me esforcei demais. Só que é um serviço inútil. É êxito sem progresso. Esse é um problema da igreja de hoje. Nós estamos vivendo, irmãos, êxito sem progresso. E depois de muitos anos de casamento, depois de muitos anos de criação de filhos, depois de muitos anos na igreja, depois de muitos anos trabalhando, nós estamos extremamente cansados. Por quê? Porque não progredimos, porque não nos desenvolvemos. Nós estamos nos mesmos lugares de antigamente. Eu tenho trabalhado com muitos pastores que hoje estão esgotados. E olha que os caras trabalharam 30, 40 anos no ministério. E agora estão desistindo. Porque a ênfase é sempre reconstruir. Está reconstruindo o relacionamento. O cara bate no peito e diz assim, eu tenho 20 anos de casado, eu tenho 30 anos de casado, eu tenho 40, mas esses 40 anos é reconstruindo. Não, tá, tudo bem, eu não devia ter, vamos fazer, sabe? Depois de anos e anos, nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, os mesmos comportamentos. Aí chega um dia que você cansa, e você fala assim, não, mas eu esforcei demais para esse relacionamento dar certo. Mas a ênfase está no lugar errado. Pegou o atalho de novo. Existe o certo para se fazer aqui, mas você prefere fazer do seu jeito, você adequa o processo. Aquele que nega o processo nunca vai ter êxito. Segue o fluxo, irmão. Amém? Segue o fluxo. Entenda que se tem que passar por aquele processo, passe. Não negue ele na sua vida. Vá em frente, sabe, para que isso se resolva. É isso que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, isso é Deus em mim e o trabalho que eu preciso fazer. Eu tenho que trabalhar, eu preciso mover. É por isso que eu falei,
sabe, precisa ser uma via de mão dupla dentro desse processo. Só que a maioria de nós, irmãos, continua quebrando princípios para fazer alguma coisa. Tá, mas eu já aprendi a fazer aqui, eu já tenho um jeito aqui. A velha frase do o caminho das pedras, né? Eu já descobri o caminho das pedras aqui. Só que esse caminho das pedras, irmãos, está te fazendo perder tempo. E aí, eu cuidei dos meus filhos a vida toda, e os meus filhos agora não estão comigo. Eu cuidei desse relacionamento, eu tentei fazer isso dar certo a vida toda, mas eu não estou bem. Que vida é essa, irmãos? Nós vamos fazer a coisa certa, da maneira certa. Diga amém. Eu preciso ter consciência disso. Há algo que precisa ser destravado em nós. Ontem nós estávamos falando sobre potencial. Há algo que precisa ser destravado em nós, mas nunca vai ser destravado com eu fazendo as coisas dos mesmos modos, da mesma maneira. E pior que às vezes nós ainda batemos no peito e dizemos assim: olha, eu continuo, sabe, do mesmo jeito. Só que eu estou achando assim, eu estou sendo humilde, né? Eu continuo sendo a mesma pessoa de outrora. Para com isso, meu irmão. Você não pode ser o que você foi há 10 anos atrás, não. Você já tem que ter crescido, já tem que ter amadurecido, já tem que ter deixado esses maus hábitos, já tem que ter deixado essas condutas erradas, já tem que ter saído desses lugares. Os sinalizadores estão na nossa vida, mas nós não nos atentamos a isso. Talvez você não tenha ouvido a voz do Espírito Santo e a sua esposa está dizendo para você, ou a sua mãe, ou alguém dizendo para você: olha, cara, não é legal, olha, não é assim, mas você não ouve. Nos mesmos lugares, as mesmas atitudes, os mesmos caguetes de linguagem, sabe, os mesmos comportamentos. E acha bonito ainda bate no peito e fala: se quiser viver comigo é desse jeito. Se quiser viver comigo é assim, porque quando casou, um dia desse nós estamos tratando de um casal e o rapaz viciado em videogame. Toda noite ele precisa chegar do trabalho e jogar videogame. Toda noite. Só que agora ele está casado, agora ele tem filhos, agora ele tem responsabilidades. Na cabeça dele, ele já fez a parte dele, que ele trabalhou durante o dia, já colocou comida na mesa e ele não tem mais nada para fazer. E diz ele que é um momento de descanso dele, mental. Aí fui conversar com ele. Aí ele falou assim: quando ela casou comigo, ela sabia que eu era assim. Eu falei: tá. Mas talvez quando ela casou com você, a perspectiva dela é que você ia amadurecer. Você tem que ser homem. Você precisa deixar as coisas de menino. O apóstolo Paulo diz isso. Amém? Ele diz isso em vários momentos, quando ele trata com a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 mesmo, ele diz isso. Quando eu era menino, eu falava, eu discorria como menino. Agora que cheguei à vida adulta, eu preciso agir como adulto. Entende isso? Então nós temos que deixar as coisas de menino. Eu disse para ele: cara, você tem que ser homem. É tempo de você deixar as coisas de menino na sua vida. Mas a ênfase é essa mesmo. A ênfase dos atalhos, a ênfase de lugares que eu deveria já ter crescido, eu precisava ter desenvolvido, eu precisava ter amadurecido e não amadureço. Os sinalizadores estão aí. Diga: eu sei dos meus sinalizadores. Não diz, irmão, eu sei que vocês sabem. Amém? Eu sei dos meus sinalizadores. Eu sei dos lugares que eu preciso abrir mão. Então abra. É hora. Amém?
O sinalizador é um lugar de repetição na minha vida. É um lugar que, de repente, nos meus hábitos, no meu comportamento financeiro, no meu comportamento afetivo, amém? Eu preciso crescer, eu preciso ter inteligência emocional, inteligência afetiva, eu preciso desenvolver essas coisas, e aí eu já tenho esses sinalizadores, eu tenho repetido esses comportamentos já durante anos. Só que o Senhor está me chamando para um novo lugar, amém? Por quê? Porque Ele quer destravar potencial na minha vida. Você é uma potência diante de Deus, amém? O Senhor quer te lançar, como uma flecha o Senhor quer te lançar, amém? O Senhor quer nos lançar, irmãos, ao alvo, ao propósito que Ele estabeleceu para nós. Aí aqui nesse aspecto cabe a reguinha de 3. Primeiro, eleja as suas prioridades. Tem coisa que não é mais prioridade na sua vida. Amém? Aquele menino que agora já estava com 35 anos, não era prioridade mais jogar videogame. Entende? Mesmo que eu possa jogar em algum momento, mas isso não pode ser a regra da minha vida. Tem coisas que não vão ser mais prioridades para você. Agora, eleja as prioridades. Primeira coisa, eleja as prioridades na sua vida. Você quer ser bem-sucedido em algo? Estabeleça prioridades. Segundo, tenha concentração com isso. Você precisa concentrar. Porque de repente, irmãos, eu até sei o que eu preciso fazer, mas eu faço isso um dia. No segundo dia eu já larguei, já vou fazer outra coisa. Sim ou não? Acontece isso contigo? Às vezes você fala assim, não, é prioridade para mim conhecer a palavra de Deus, então eu vou ler a Bíblia. Vou fazer um propósito aqui, tem um programa de 6 meses de leitura, eu consigo ler a Bíblia toda, ou em um ano. Vamos ser menos radical, né? Porque tem uns que lê a Bíblia em 3 meses. Tem uns que conseguem ler em 6, tem uns que conseguem ler em um ano, e tem uns que não conseguem nunca. Porque ele começa a ler, aí o plano de oração dele, ele elegeu como prioridade ler a Bíblia, e ele deveria ler ela, por exemplo, para ele conseguir ler ela em 6 meses, 20 capítulos por dia. Primeiro dia ele leu, segundo dia ele leu. No terceiro dia ele fala assim, hoje eu estou meio cansado, amanhã eu leio 40. Lê nada. Acabou. Você já negociou aquilo que era prioridade na sua vida. Entendeu isso? E aí, pior que nós temos um costume, irmãos, de usar o que é a doença da moda, ou o que está acontecendo, sabe, o que virou moda de forma geral, e a psicologia chama isso de efeito manada. O efeito manada é quando tem alguma coisa, por exemplo, agora, nesse momento, é como fala, meu amor? O autismo. Na verdade, a maioria das pessoas está descobrindo que são autistas. Porque ouviu alguém falar, porque tinha um testezinho na internet, né? Rapaz, aí, ó, eu sofro desse negócio aí. Uns dias atrás era o TDAH, né? Era déficit de atenção, TDAH. Então, rapaz, um dia eu estava conversando com um grupo de pastores, e aí eu falei assim, irmãos, esquece esse negócio de TDAH, esquece esses testezinhos que você está fazendo na internet aí, esquece esses coisinhas da moda aí, ó. Sabe por quê? Porque isso aí é só uma muleta, uma desculpa para você ficar escondendo atrás de mentiras, de enganos no seu coração. Aí um dos pastores olhou para a esposa assim, eu falei.
Ele tinha feito o testezinho lá das 10 perguntas, ele tinha completado 9. Você aí, tá vendo, amor? Você tem que me tolerar, porque eu sofro TDAH. Olha, porque, irmão, esquece esse doutor Google aí, essas besteiras. Você tem que fazer um teste apurado para chegar a uma confirmação de um transtorno. Entende? Não é esse negócio. Então aí, a maioria de nós usa uma muleta chamada estresse. Entende? Não, eu estou estressado. Vida moderna, muita coisa, a gente faz um tanto de coisa e tal, né? E é por isso estresse. Tá, deixa eu trazer uma definição de estresse para você. Estresse é uma palavra que foi usada na psicologia, que foi empregada na engenharia. Ela não é da psicologia, mas a psicologia pegou ela para explicar um fenômeno de sobrecarga. Então o engenheiro, ele faz uma parede ou uma estrutura para uma certa pressão de carga. Aí de repente o que não é engenheiro chega lá e fala assim, rapaz, mas aqui a gente podia fazer um segundo andar aqui e tal. Não, mas as colunas aqui aguentam. Aí vai e coloca uma pressão em cima. Aí acontece com o tempo, igual aconteceu na casa do meu pai, fissuras, rachaduras, por causa da pressão, por causa da sobrecarga. Isso é estresse. Aí você diz assim, eu estou muito estressado, sabe? É por isso que eu estou dando umas ansiedades assim, é por isso que eu fico roendo a unha, né? É por isso que eu sabe, é por isso que eu estou tomando café demais, é por isso que eu estou fazendo isso, é por isso que eu estou fazendo aquilo. Tá, mas vamos fazer uma conta simples aqui então para saber se você realmente está estressado. Nós temos no mês 30 dias, ou talvez 31, mas vamos pôr 30 dias no mês. Cada dia você tem uma tarefa para fazer, ou duas. Você consegue fazer essas tarefas, sim ou não? Sim ou não? Se você pegar para fazer, você faz. Sim ou não? Só que no primeiro dia você fez. Lembra que eu falei da leitura bíblica? Você foi lá e fez. No segundo dia você fez. Beleza. Então você tem 28 dias aí de coisas para fazer ainda. Está normal. O seu dia está normal. Dá para ser feito. Só que aí agora você fala assim, hoje não dá para eu fazer não, porque atrasou uns negócios aqui, então eu ia para fazer exercício na academia, não vou não. Amanhã eu vou. Quer dizer, então, amanhã na conta que você tinha de 2, você passou para 4. Sim ou não? Você deveria fazer 2, agora você tem que fazer 4. Aí, daquela conta, você foi lá e fez 2, ficou 2. No outro dia você tem 4 de novo. Só que no outro dia você fala assim, ixi, hoje enrolei aqui os meus horários e tal, então também não fiz. Então agora no outro dia você tinha 2 para fazer, mas aí você tem agora 6. Se você for nessa conta, no final do mês, é possível que você tenha 50 coisas para fazer, que você poderia ter feito e não fez. Por quê? Porque você agiu com preguiça, porque você procrastinou, porque você se enrolou ali, justificou aquilo. Então você está estressado? De verdade? Não. Você está estrangulado. Entendeu isso? No final do ano, é possível que você tenha 1000 coisas para fazer, porque você estrangulou todo o seu tempo. Entende que nunca nós vamos ser bem-sucedidos se nós agirmos dessa maneira? Metade das coisas nós deixamos para depois.
E a outra metade eu já embolei tudo mesmo, eu já estou cansado, e aí eu mesmo me auto-saboto. A autossabotagem entra aí, e aí, como eu me auto-sabotei aqui, e já, sabe, eu até fiz o propósito, né, de não comer daquele jeito, eu até fiz o propósito de orar e fazer aquilo, mas aí de repente eu me embananei, já que eu vou enfiar o pé na jaca aqui, vou... Entendeu que uma vida dessa forma vai ser uma vida de refazer caminhos, reconstruir. O Senhor está nos chamando nessa noite para construirmos sobre a rocha sólida. Quem está entendendo, fala amém. Mateus 7:24. Aquele que ouve e pratica as palavras dessa profecia, eu compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram as tempestades, e deram com ímpeto contra essa casa, e ela não caiu. Então a decisão está na nossa vida, de construir sobre a rocha ou sobre a areia. A areia é isso aí, eu vou justificar. Não entende? De novo, eu devia fazer e eu não faço. Então, por isso que eu preciso ter concentração. Primeiro, eleger as prioridades. Segundo, concentração. E terceiro, manter o foco. Eu preciso manter o foco. Eu preciso pagar essa conta. Entende? Eu preciso ir para esse lugar de realmente ter uma intencionalidade. Hoje, irmãos, nós vivemos mais um evangelho filosófico do que um evangelho prático. Então eu até acredito no amor de Deus, eu até acredito nessa obra, eu até acredito no propósito de Deus, mas eu não sou intencional com isso. Eu não pego isso e dou um destino. Nós estamos falando aqui de sermos flechas, de acertar o alvo, de correr a carreira que nos é proposta. Mas pequenos embaraços, irmão, continua fazendo com que eu tropece. Entende? Pequenas coisas. E o Senhor diz para mim assim, Romanos, o capítulo 12, versículo 1. Portanto, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, quem são essas testemunhas? O que está escrito no livro de Hebreus, o capítulo 11, todinho. Eu estou falando do 12 aqui. Mas o que está escrito no 11 todinho. Homens comuns, mulheres comuns, como Raabe, uma prostituta que entendeu e foi intencional naquilo que ela acreditava. Quem está entendendo, fala amém. E aí, irmãos, aquilo foi tão forte na vida daquela mulher que ela tornou parte na genealogia de Jesus. Quer mais do que isso? Uau! Ela foi relevante o suficiente, irmãos, para fazer parte da genealogia do próprio Cristo. Porque ela ouviu a palavra através daqueles homens que chegaram lá como espias, e ela acreditou no Deus de Israel. Agora eu até acredito, mas eu não me comprometo com isso. Eu não vou ser intencional nisso. Eu vou ficar, eu fico aqui, fico observando, aí você faz, né? Aí o pastor Marco faz e a sua, e eu vou acompanhando, vou seguindo a marcha aqui. Não, o Senhor está te chamando para acertar o alvo. E para acertar o alvo, seja intencional. A regrinha de 3, vocês lembraram? Qual é a primeira? Prioridades. Segundo, concentração. Terceiro, foco. Quer acertar o alvo?
quer acertar o alvo? Quem aqui quer acertar o alvo? Então, seja intencional com isso. Amém? Se comprometa com isso. Eu quero acertar, mas assim, aí eu deixo para minha mulher fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu quero acertar, mas eu deixo para o meu marido. Não, meu irmão, pega isso com as suas mãos para você fazer. Entendeu? Eu ministro sobre isso direto. E achei, falei, não, eu sou um cara focado. Eu sou bem intencional nisso. E tal. Aí, irmãos, Jesus leva o meu companheiro de ir nas nações, que era o Francisco. Não sei se vocês sabem, eu creio que sim. Há 4 meses e pouco atrás, ele foi morto e queimado dentro do carro. Irmãos, agora nós estávamos programando a viagem. Essa viagem agora, em 4 nações, o Francisco ia comigo. Eu escorei nele. Ele sabia como pedir, sabe, os vistos, ele sabia como fazer, marcar. Nós temos que contratar seguranças, contratar carros e tal. Irmãos, eu tive que aprender tudo na marra. Porque eu escorei, eu poderia ter aprendido. Agora eu aprendi. Agora eu sei como preencher relatórios, agora eu sei como contratar segurança, agora eu sei como contratar, agora, inclusive eu sei, irmãos, até manusear uma metralhadora. Mas eu escorava no Francisco. Irmã, talvez você está escorando no seu marido, ao invés de reagir. Irmão, talvez você está escorando na sua esposa. Talvez você está impedindo os seus filhos de crescer nesse processo. E o Senhor está nos chamando aqui, falando, olha, eu quero lançar vocês a um propósito, mas vocês precisam ser intencionais com isso, vocês precisam se envolver com esse negócio. Amém? Se envolva, meu irmão. Pague o preço que for para isso acontecer. Tem um preço. Eu vou ficar até mais tarde. Sabe? Eu não vou gastar todo o meu tempo maratonando nos doramas, na Netflix. Hoje, irmãos, a grande ênfase de muitos jovens, principalmente, de boa parte da igreja, está assim: eu vou trabalhar, no final de semana eu vou ter condição, eu vou maratonar, eu quero ficar sem fazer. Irmão, isso é o plano mais inútil do mundo. Os anos vão passando e você fica com esse calçãozinho frouxo, sabe, esse pijaminha largo, sentado em um sofá. Na hora que você percebeu, os anos já passaram todo da sua vida e você não cumpriu o propósito de Deus. Você acha que vale a pena? Não vale, irmãos. Deus te chamou para algo sobrenatural, para algo extraordinário, para algo poderoso e eterno, e você precisa se levantar e cumprir isso. Algumas pessoas falam assim: olha, vocês vão para esses lugares perigosos, por quê? Vocês querem provar o que para quem? Eu falei, cara, eu não quero provar nada, eu simplesmente quero ser obediente, amar suficiente ao Senhor e obedecê-lo no meu chamado. Aí eu acrescento, mas tem uma coisa que eu tenho horror em pensar, que eu vou passar os anos da minha vida sentado diante de um televisor, gastando horas e horas em coisas inúteis, engordando, e de repente eu me vejo sem nunca ter cumprido nenhum propósito maior.
Tenho horror a pensar nisso. Eu estou compartilhando com vocês um pensamento meu que eu falo: Senhor, eu não quero envelhecer em cima de uma cama, eu não quero envelhecer sentado em um sofá, eu não quero envelhecer, engordar, sabe, perdendo os anos da minha vida em coisas inúteis, coisas fúteis, coisas que não agregam para a minha vida, para a minha família, para o teu propósito. Eu quero, Senhor, seja para eu morrer precocemente, mas morrer cumprindo o teu propósito. Diga isso, irmão. Seja intencional. Eu vou ser intencional no que eu acredito. O Senhor já te deu a palavra dessa verdade. Irmãos, eu amo essa palavra, eu já li ela várias vezes. Sabe, eu estou sempre cavando, eu estou sempre buscando, eu estou sempre, sabe, investigando mais. Porque tem mais. Há lugares mais profundos. Tá bom, não existe, já tá bom demais, já orei. Já tá bom demais, eu já fiz. Está bom demais, eu já dizimei, já entreguei a minha ofertinha. Irmãos, nós vamos para as nações, e o Senhor, lógico que prepara o recurso, mas eu pago a conta. Eu vou lá levar essa comida para esse povo. Talvez as pessoas pensem: vocês estão indo, mas a MCM cobre tudo, paga todas as despesas. Paga não, irmãos. Paga não. Nós estamos indo, e à medida que a gente vai, o Senhor vai nos honrando. Mas, irmãos, eu tiro das minhas economias, sabe? O Senhor vai preparando o recurso, mas eu vou investindo. O que eu quero dizer para você é que seja intencional. Tem missionário, o Marco, que em alguns momentos eu trato isso na vida deles. Eles chegam lá na base e eles falam assim: eu sou oferta, então eu já fiz tudo aqui, né? Não tem que fazer não. Não, eu ensino para eles: vocês precisam dizimar, vocês precisam ofertar. Mesmo que as pessoas vão ofertar na vida de vocês, quando vocês estiverem no campo, sejam investidores, sejam os primeiros a plantar, a fazer. Amém? Eu ensino o pessoal que caminha perto de mim, irmãos, nós vamos fazer algo aqui, ó. Nós vamos, então você faz, o pessoal vai fazer um jantar. Vamos fazer um jantar solidário aqui para comprar a caixa de som para a igreja, vamos supor. Isso aconteceu muitas vezes. Eu falei: gente, é o seguinte, vocês vão ofertar, vocês vão fazer o jantar e vocês vão comprar para comer. E vão vender para os outros, para eles participarem. Isso é intencionalidade. Agora tem irmão que ele olha o que é o condicionamento, irmãos, de eu só receber, ao invés de eu plantar. Tem irmão que, é o jantar? Eu vou. Mas o que tem para comer lá? Tem isso, tem isso, tem isso. Mas está fraquinho demais, hein? O irmão está pagando R$5 num jantar e está achando pouco. Um dia nós fomos fazer um jantar desse, eu falei com as irmãs: a partir de hoje eu não quero que vocês façam jantar mais sobre isso não. Deus vai preparar tudo, porque eu não quero esses irmãos pecando desse jeito não. O irmão foi lá, o prato dele tinha pelo menos uns 5 pedaços de carne diferente assim, sabe? Lotado, aquele prato de pedreiro mesmo. E aí tinha um cabelinho assim, ó. E ele chegou lá e falou assim: isso aqui é um absurdo, a gente vem ajudar a obra aqui, um pratinho de R$6, irmãos. Eu falei: irmão, faz o seguinte, vai lá, devolve o dinheiro para ele, irmão, e caça seu rumo, rapaz. Como que você vem aqui
ainda ofendendo as pessoas que trabalharam, se esforçaram aqui. Você acha que você está fazendo um favorzão para nós? Isso é para te abençoar, cara. Eu sei, irmãos, que eu estou indo para nações e eu que estou sendo abençoado. Entende? Essa mentalidade, irmãos, a igreja ainda está ligada a uma mentalidade de uma colônia missionária. É isso que nós vamos, no primeiro momento, a gente dá o pão para aquele povo, mas a gente ensina eles, irmãos, no segundo momento, a eles plantarem, a eles trabalharem, a eles colherem, a eles abençoarem as outras pessoas, porque senão nós ficamos com a mente colonizada. A mente colonizada é tipo assim, aquela fila ali é para quê? Ah, estão dando colírio de graça. Eu estava até com... Meu olho estava dando uma arranhadazinha, eu vou pegar a fila aqui. Aí para com isso, meu irmão. Chega lá na fila, mas qual que é o problema que você tem? Não, só dando uma arranhadazinha, pinga o colírio aqui para mim, é de graça mesmo. Não. O Senhor está nos chamando a um lugar de intencionalidade. Deus está despertando os nossos corações para isso. Outra coisa, além de intencionalidade, intensidade. Diga para o seu irmão, você precisa ser intenso. Seja intenso, irmão. A intencionalidade, ela faz com que eu vá para um lugar. A intensidade fala do meu ardor por aquilo, do meu anseio, do meu envolvimento. Eu preciso também ser intenso. Tem muitos de nós, irmãos, que até começa bem intenso, mas com o tempo vai perdendo. Aí, quando eu comecei, eu tinha ardor, eu orava, eu jejuava, eu estava lá para fazer, com o tempo eu vou deixando de fazer, com o tempo... E aí, pior, sabe que a maioria dos crentes mais antigos, né? Eles começam a falar assim, não, isso aí é para o mais jovem. Inclusive a Bíblia fala lá que os casados cuidam da casa, os jovens cuidam da igreja. Não é para... Já passou minha época. Passou nada. Passou nada. Tem gente que para até de dizimar porque ele acha que já dizimou demais. Passou nada. Ah, porque eu já fiz muito, já fiz a minha parte. Você não entendeu nada. O Senhor quer que você tenha o ardor até o final. O Senhor quer que você queime até o final. Amém? Se consuma com isso. É o que eu estou falando para vocês. Por que nós estamos indo? Porque um amor e uma obediência e submissão à vontade de Deus nos faz ir. Mas isso é com ardor, irmãos. E terceiro, constância. Eu preciso ser constante. Primeiro é o quê? Nesse aspecto? Intencional. Segundo, intenso. E terceiro, constante. Então talvez você foi lá e não deu certo. Aí você desiste. A maioria de nós, irmãos, desistiu da maioria das coisas que eram importantes para nós. Alguns de nós estão desistindo dos casamentos. Está desistindo da vida com Deus. Não tem constância. Olha o que o Senhor diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 2 em diante. Por intermédio de que obtemos igualmente o acesso pela fé. E essa graça na qual estamos firmes. Isso eu não posso perder, irmãos,
Ah não, NVI não. Aí você avacalhou, é melhor deixar a outra. Depois eu vou te disciplinar. Põe a corrigida fiel que é melhor. Essa aí, aí, deixa aí. Comecei até a suar aqui agora. Diga, eu estou firme. Amém. Você não vai ficar abalado com nada. Eu estou firme. Eu vou ser intencional, eu vou ser intenso. Alguns são intensos, mas com o tempo perdem a constância. Mas nós vamos ser constantes. Diga, eu vou ficar firme. Amém. Diga para o seu irmão, fica firme, irmão. Diga para o outro de trás, fica firme, irmão. Mas diz igual mineiro, firme. Fica firme. Amém. Diga igual goiano, fica firme. Firme. Gloriamos na esperança da glória de Deus. E o Senhor diz para nós assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Entende isso? Tá, mas eu sou masoquista de ficar passando dor e ainda gloriando. O Senhor está falando aqui, irmãos, de cada vez que você passa por uma experiência, por um deserto, você cresce mais na presença dEle. Você amadurece mais. Entende? É por isso que você não vai desistir. Você não vai desistir desse relacionamento. Você não vai desistir, sabe, desse casamento. Você não vai desistir. Você não vai parar, porque é nesse momento que você cresce. Mas aí o que eu disse, nós temos que nessa hora deixar aquilo que está sinalizado, que não está certo. Eu vou ficar repetindo os mesmos erros. Entende? Sua mulher já falou para você que ela não gosta disso, mas você continua insistindo. Eu tinha um pastor que diz ele que não tem criança aqui, né? Diz ele que a crise que ele sofria com a esposa, que ele achava que a brincadeira que ele fazia com ela de dar tapa no bumbum dela era saudável, mas ela não gostava. Mas ele insistia. Aí um dia a gente conversando, eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Ela não gosta e ela já falou contigo, já tem 20 anos. E 20 anos que você está insistindo. Você não acredita que é hora de você deixar esse mau hábito? Não, mas é intimidade. Mas vocês não têm outro tipo de intimidade? Tem. Então, cara, deixa esse lugar. Entende que às vezes eu estou insistindo num lugar, irmãos, que é sem sentido, é ínfimo, não tem valor, não agrega, não me faz crescer, mas eu insisto. Entende? Coisas simples como essa que eu acabei de citar. Tem irmão que ele ofende a mulher porque ele arrota o tempo todo, solta pum. Mas ele continua insistindo, porque na cabeça dele isso é intimidade. Na cabeça dele está... Só que ele, sabe, está perdendo o respeito, está perdendo um tanto de coisa, mas na cabeça dele, isso é coisa normal. Meu irmão, o seu direito só dura até o do outro chegar. Então, se a outra pessoa se ofende, se aquilo causa dano para ela, abandone essa prática.
O Senhor está falando aqui, ó, você precisa gloriar na tribulação, ou seja, a tribulação na sua vida tem que gerar vida, tem que gerar maturidade, tem que gerar transformação. Quem está entendendo, fala amém. Mas eu estou insistindo nos mesmos lugares, nos mesmos maus hábitos, nas mesmas atitudes. Tá, já foi falado para mim, sabe, um dia eu tratando um casal de pastores também, o que eu trato muito com pastores, um casal de pastores, a esposa ela não aguentava, ela trabalhava em 2 empregos para pagar as dívidas de casa, e o marido, irmãos, gastão, aquele cara gastão, ele chegava estava na pizzaria assim, eu falei, gente, dá aí os canhotos aí, eu vou pagar. Era a crise dos dois. Não, meu amor, uma hora ou outra tudo bem, mas toda hora nós está apertado o orçamento. E os dois brigavam, e assim, porque ela é muito sovina. Falei, você não acha que é você que tem um mau hábito de gastar o que você não tem? Aí ele falou assim, não, é porque... Eu falei, porque o quê? Você está gastando o que você não tem. É um mau hábito na sua vida. Só que isso virou uma tribulação no seu casamento. Mas você insiste no mesmo comportamento. E na sua cabeça isso não é um problema. Mas é. Você tem que ser um melhor gestor financeiro. Eu dizendo isso para ele. Um gestor financeiro. Aí ele fechou a torneira, meio contrariado, porque ele achava que ele tinha que continuar com aquele estilo de vida. Mas a gente tem que viver um estilo de vida compatível à nossa realidade. Eu disse para ele. Dentro de pouco tempo, ele conseguiu pagar todas as dívidas. Passou um pouco, ele conseguiu comprar um carro. Ele chegou para mim assustado e falou assim, cara, olha, aquele conselho naquele dia mudou minha vida. Meu casamento estava fracassando, eu passei anos na minha vida financeira desajustado. Agora eu faço as contas de tudo e eu sou um bom gestor das minhas finanças. Isso é bíblico. Quem está entendendo, fala amém. E aí o Senhor continua falando assim, sabendo que essa tribulação vai produzir perseverança. Agora, irmão, se nós estamos passando por lutas, mas essas lutas estão fazendo nós desistirmos, tem alguma coisa errada. Não, o Senhor está falando, você vai perseverar. É para você continuar. Continue. E essa perseverança gera experiência. Ou seja, nessa experiência, eu não posso caminhar nessa trilha aqui mais. Entende? Eu sei, eu trato, irmãos, com muitos homens e muitas mulheres que estão envolvidos com pornografia, envolvidos com sexualidade deturpada. Aí a gente começa a falar sobre isso. Eleja as prioridades. Então você vai fazer o quê? Rede social na sua vida é um problema hoje? Tire a rede social. Entende? Eleja as suas prioridades. Agora, mantenha a concentração. Então, você não vai acessar. Você vai colocar... Você precisa só do WhatsApp para organizar. Então, você não vai ficar ali, entendendo? Irmãos, é assustador. Sabe o que um desses irmãos que eu estava tratando isso... começou a fazer para boicotar, se auto-sabotar dentro do processo, começou a visitar site de compra. Vício. Entende? Aí ele chegou para mim e falou, como é que você está indo, está avançando? Ele falou assim, eu não estou acessando mais rede social não. Porque ele está tratando a sexualidade. Beleza, então, que bom. Aí o medidor de internet sua, de acesso, está quanto?
que era 5, 6 horas por dia. Isso é um absurdo, irmãos. Ele falou assim, ainda estão às 4, 5. Eu falei, mas como assim, cara? O que você está fazendo? Ele falou assim, eu fico acessando, eu entro lá na Amazon, eu entro lá. Para quê? Não, vê se essa é autossabotagem, cara. Você precisa voltar a concentrar de novo, manter o foco. Tem um alvo para você alcançar. Entende? Mas você tem que ter a experiência. Irmão, essa experiência faz com que você não vá lá de novo. Não revisite esses lugares. Aquele que revisita o passado, ele envenena o presente e obscurece o futuro. Entende? Você fica revisitando esses lugares. Tem irmão que está resolvendo, na hora que ele está resolvendo o problema emocional dele, eu tratando um jovem esses dias, resolvendo o problema emocional dele, sabe? Ele vai lá revisitar, a noiva abandonou ele e tal, aí ele fica lá indo na rede social dela, e ó, começa a chorar. Não, meu irmão, você não tem que voltar naqueles lugares mais. Revisitando esses lugares. Você precisa ir em frente. Essa experiência tem que gerar esperança no seu coração. É isso que o Senhor está falando aqui. Esperança. E nessa esperança não há confusão. Amém? Quem está entendendo isso diz amém. Então, eu quero entrar num texto aqui, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Vamos aprender algumas coisas sobre flechas aqui. Abra aí. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Agora eu vou começar a pregar. Brincadeira, irmão, pode ficar tranquilo. Nós já vamos só começar aqui, depois a gente continua. Amém? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas, e disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os Círios, porque ferirás os Círios em Afeca até os consumir. E disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os Círios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os Círios. Amém. Esse texto aqui, irmãos, fala exatamente do que nós estamos tratando aqui, sobre potencial, sobre o lugar que nós precisamos alcançar em Deus, mais profundo do que aquilo que nós estamos vendo, mais distante do que nós estamos enxergando. Esse lugar é aquilo que eu não sei a respeito de mim mesmo,
mas que vai ser chamado à existência na minha vida. Quem está entendendo, fala amém. Romanos 4,17 diz isso. Potencial, irmãos, é um tesouro a ser encontrado nas profundidades e não na superfície. É por isso que o que nós conversamos antes é para desconstruir conceitos na sua vida, conceitos que te prendem, que te fazem ficar parado em um lugar. Ontem a palavra foi de destravamento, a palavra hoje é de avanço. Você vai avançar. Quem crê nisso diz amém. O texto que nós acabamos de ler fala sobre Jeoás. O Círus vinha contra Jeoás, contra Israel, para destruir, irmãos. E Jeoás, ele era um estrategista violento. Ele era preparado como rei para governar não só Israel, mas também liderar o exército. Homem experimentado. Amém? Experimentado na guerra. Só que ele sabia que eles não conseguiriam vencer aquela guerra. E ele vai procurar a intervenção divina. E ele vai procurar Eliseu. Eliseu está doente. A Bíblia fala que a doença da qual ele morreria, ele estava enfermo com ela naquele momento. E Jeoás vem por cima dele, irmãos, desesperado, porque ele sabia que todos iriam morrer, não era só Eliseu. E ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão, irmãos, ele estava dizendo assim: Senhor, por toda a força que eu preciso, que venha a intervenção. Fala comigo. Era isso que ele estava dizendo. Por toda a força eu preciso de resposta agora. E aí, irmãos, Eliseu olha para ele. E Eliseu poderia simplesmente profetizar. Mas Eliseu, ele pega o arco. Ele diz para ele: toma o arco. E Eliseu põe a sua mão sobre as mãos do rei. Como esse arco que está aqui. Ele pega a mão e segura na mão do rei. É o que nós estamos trabalhando aqui hoje. Talvez, escute isso, talvez você não tenha tido êxito, sucesso naquilo que você está fazendo, exatamente por aquilo que nós falamos antes. Atalhos, falta de constância, fazer, sabe, do mesmo jeito, ênfase na reconstrução. Então, naquela hora, Jeoás poderia se levantar e dizer assim: Eliseu, eu não vim aqui para ter a aula de arco e flecha. Eu sei atirar. Eu sou um guerreiro. Sabe que um dos nossos problemas é esse, irmãos? Nós às vezes nos autoafirmamos em alguns lugares e não crescemos mais. Deus quer destravar o potencial na nossa vida. Mas eu me acostumei a fazer algo de tal maneira que agora eu estou sofrendo, sabe, da síndrome do intocável. Não, eu sei. Não, pode ficar tranquilo, eu sei. Você está falando para a pessoa e ela continua, sabe, insistindo em um lugar
de engano. Como pastor, irmãos, eu recebo isso todos os dias. A pessoa ela já chega contando o que aconteceu e dando o diagnóstico. Então, para que você veio aqui, cara? Para que você quer conselho? Como psicólogo, irmão, a pessoa chega, é isso aí que eu falei com você, falou, eu tenho TDAH, e aí eu não consigo concentrar, porque aí eu vou fazer uma coisa, de repente eu estou fazendo outra e tal. Eu falei, meu irmão, você já veio, você já deu o diagnóstico, o que você quer de mim, cara? Entende? Você chega num médico, você já fala para o médico o que você está sentindo. Ou o que você está sentindo? Não, dá o diagnóstico do que você está sentindo. Não, eu estou sentindo uma dor de cabeça, e aí um tio meu, ele teve um AVC. Então eu acho que é AVC, viu? Então para que você foi no médico? A síndrome do intocável, ou o mito do intocável, irmãos, pega a maioria de nós, em alguma área da nossa vida. Você nunca sabe demais ao ponto de você não aprender um pouco mais. Diga amém. Ah, mas eu sou formado nessa área. Mas alguém pode te ensinar algo, mesmo que alguém não seja formado naquela área. Uma palavra de sabedoria, algo que acrescenta na sua vida. Eu observo direitinho, irmãos, quando as pessoas estão estagnadas. A primeira coisa, a gente vai falar alguma coisa para ela, fala assim, não, eu sei. Não, eu sei. Sabe, irmão, então vai lá e faz. Aí ela vai lá e faz errado. Mas você não sabia? Mas... porque você não prestou atenção, né, irmão? Ou a altivez tomou conta do coração, soberba, ou a preguiça tomou conta do coração, não quer aprender. Hoje está mais duro, não está? Os irmãos não dão nem glória a Deus, né, dessa. Mas fica tranquilo, mas depois você continua aí, cuidando deles. Irmãos, vamos falar sinceramente sobre isso. Aquele rei ali, Jeoás, ele poderia perder tudo se ele questionasse. Lembra lá de Pedro pescando? Lembra dessa história, irmão? Pedro pescando. Pescou a noite toda, não pegou nada. Jesus fala, lança a rede do lado direito. Se Pedro se vestisse, irmãos, da síndrome do intocável, se Pedro falasse, reivindicasse a carteirinha de pescador dele, e dissesse, Senhor, o Senhor é pregador, quem é pescador aqui sou eu, pesquei a noite toda e não peguei nada, ele não veria um milagre na vida dele. Esse é o nosso problema. A questão, irmãos, é que nós estamos reivindicando demais, nós sabemos demais, nós estamos prontos demais, nós estamos preparados demais, nós estamos maduros demais, e maduro o suficiente para cair e estabacar, está podre. É sério. Lança a rede, ele lançou. Eles quase não conseguiram tirar os peixes para fora. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Amém. Alguém pode acrescentar na minha e na sua vida de forma sobrenatural. Amém.
Eu posso ser instruído, irmãos, em algo muito maior do que o que até agora eu fui instruído. E é sobre isso que nós estamos falando. O Senhor está nos chamando e dizendo: olha, vocês serão flechas lançadas, ou seja, potencial destravado, lugares que você não conhece a respeito de si mesmo, a respeito do que Deus pode fazer para você. O Senhor já vai te tirar de trás das malhadas e vai te fazer reinar com Ele. Mas você tem que crescer, você tem que sair desses lugares. Solta as amarras. Resolva aquilo que está te prendendo. Duas coisas principais eu aprendo aqui sobre esse aspecto. Primeiro, o nosso sucesso está determinado por aquilo que estamos dispostos a ignorar. Vou repetir. O nosso sucesso está determinado por aquilo que estamos dispostos a ignorar. Às vezes, nós estamos presos a convenções, a protocolos, a ofensas, a decepções, a frustrações, a dores, a fracassos. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração aqui agora. Talvez você aprendeu a fazer até de forma meia torta assim, sabe? Mas aprendeu, só que você não consegue ir mais, porque você não quer ignorar essa dor agora. Você não consegue. Ih, rapaz, gato escaldado tem medo de água fria. Eu não posso, sabe? Eu não vou confiar. Talvez você veio para essa igreja aqui, mas você fica assim, ó, cheio de reservas, sabe? Cheio de... Não me toque, porque assim, eu já confiei, já fui traído. Não, meu irmão, o Senhor está te chamando para confiar de novo. O Senhor está te chamando para ser curado. O Senhor está te chamando para ser livre. O Senhor está te chamando para amar. O Senhor está te chamando para viver intensamente tudo aquilo que Ele tem. Tem mais, e é mais profundo, é mais poderoso do que você imagina. Ignore essa dor, ignore quem te traiu, ignore tudo isso. Esteja disposto a ignorar tudo isso. Mas o problema, irmãos, é que nós não ignoramos, nós carregamos essa carga. E o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que eu estou aqui no Evangelho agora, carregado, sobrecarregado dessas picuinhas, dessas bobagens. Se livre disso hoje em nome de Jesus. Um dia alguém disse assim para mim: olha, você está cuidando de obra, cuidando de gente aí, sabe, gastando a sua juventude, gastando seu dinheiro, gastando tudo que você tem com isso. Você não tem medo das pessoas te traírem? Quando elas te traírem, quando elas te enganarem, quando elas fizerem coisas erradas contigo, você não tem medo de frustrar? Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é quando elas me traírem não, elas me traem. Não é quando eu me sinto frustrado com ela, às vezes eu sinto. Não é quando acontecer delas me passarem a perna e me enganarem, me enganam, falam mal de mim. Mas sabe, o que eu estou fazendo aqui, eu faço com inteireza de coração. Eu não deixo me contaminar com isso. Eu não me permito com que essas coisas, sabe, fiquem me travando. O Senhor fala que eu devo amar, e amar com intensidade. O Senhor fala que eu preciso ter esse amor verdadeiro. Então eu não vou me travar para amar, não. Eu vou amar com tudo. Mesmo que me traiam, e vão continuar me traindo, mas eu vou continuar empregando esse amor da mesma forma, empregando essa compaixão da mesma forma. A nossa questão, irmãos, é que eu condiciono, e aí eu esqueço do que o Senhor falou para mim em Colossenses no capítulo 3, versículo 23. Faça tudo isso com inteireza de coração, seja inteiro. Você quer ser bem sucedido, quer alcançar o alvo, seja inteiro.
Não entregue pelas gotas, pela metade, não, entregue tudo. Seja inteiro. Ah, mas e se me traírem? Se me enganarem, meu irmão, essa pessoa que vai perder não é você. É você que tem que continuar. Vai em frente em meio a esses ruídos. Faça com inteireza de coração, como ao Senhor e não para homens. O teu sucesso está determinado por aquilo que você está disposto a ignorar. Ignore, irmãos, essas picuinhas. Ignore alguém que está falando mal de você. Esses dias eu recebi uma notícia de alguém que falou assim: ah, mas você caminha com aquele bispo. Ah, você sabe que ele é um adúltero, né? Ele trai a esposa dele. Na hora que eu ouvi aquilo, irmãos, eu falei, mas como que a pessoa, que loucura é essa? Mas é uma pessoa, irmãos, que vive em pecado, vive no erro. Como que eu vou correr atrás disso? Como que eu vou parar de fazer por causa disso? Entende? Muitos de nós estão parados, e talvez você veio para esse ministério aqui, e você ainda está cheio, você está entregando a conta gota, você ainda está cheio de reserva, achando assim, sabe? Quer vencer, meu irmão? Seja inteiro. Seja inteiro. Entrega tudo. E a segunda coisa para nós encerrarmos esse segundo momento aqui: as instruções que seguimos determinam o futuro que queremos. Se Jeoás fala assim, ó, Eliseu, para com isso, rapaz. Você é profeta. Cadê a palavra de Deus para mim? Você está querendo me instruir num negócio que eu sou doutor. Não, irmãos. Ele foi lá humildemente e pegou o arco e pegou a flecha, e ele aceitou o profeta pôr a mão junto com a mão dele. Esse segundo momento aqui, o Senhor está dizendo para você e para mim: aceite, seja humilde para ser ensinado. Diga, eu tenho um coração ensinável, eu quero ser. Seja humilde. O pastor de vocês aqui muitas vezes vai pegar na sua mão com um arco, a pastora, sabe, vai ensinar você. Você fala assim, ah, mas eu já sei onde vai dar isso vai dar em nada não. Meu irmão, baixa a bola. Meu irmão, as instruções que você seguir vai determinar o futuro que você espera. Entende isso? Nós temos que aceitar a direção. Provérbios 9:9 diz assim: instrui o sábio e ele fica mais sábio. Instrui o sábio, ele fica mais sábio. Cuidado com a expertise. Cuidado, meu irmão. Cuidado, que isso é um trono na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Os experts. Aquela expertise onde você, sabe, se autoafirma no conhecimento que você tem. Se autoafirma nas conquistas que você tem. Isso se tornou, talvez, irmãos, um embaraço. Tem pessoas, queridos, que as próprias bênçãos se tornam maldição na vida dela. As próprias conquistas de bênção se tornam maldição na vida dela. Porque isso é usado contra ela mesma. Ao invés dela continuar crescendo, ela fica estagnada, parada naquele lugar. E aí quando alguém vem dizer para ela algo, para instruí-la, para que ela continue crescendo, ela fala assim: não, rapaz, você está falando é com autoridade aqui. Quem cheguei aqui, eu construí isso aqui, ó. Eu tenho tantos de comigo, como não.
Meu irmão, seja humilde o suficiente para ouvir conselhos. Quer crescer? Quer desenvolver o seu chamado? Quer desenvolver a sua vida conjugal? Quer desenvolver a sua vida financeira? Aprenda a ouvir. Tenha discernimento nisso em Deus. Quebre essas resistências. Cuidado com a expertise. O expert, a frase favorita dele, eu sei. Não, eu sei. Não, fica tranquilo, eu sei. Meu irmão, mesmo que você saiba, tenha humildade pelo menos para ouvir. Pelo menos para ouvir. Que pode acrescentar alguma coisa na sua vida. Quem está entendendo, fala amém. Se lembre que nós sempre podemos aprender mais. Lembra do exemplo de Jesus ali com a rede? Pedro poderia ter perdido a bênção. A humildade, irmãos, é a arma para vencer a autoafirmação na nossa vida. Amém. A autoafirmação é um lugar em nós que precisa ser vencido. Eu estava contando para o Jonathan, mais cedo, né, a gente conversando aqui. Irmãos, eu comecei a pastorear, mas aquele com 20 anos de idade. E as pessoas olhavam para mim, você é um menino. Sabe nada não. E para piorar, irmãos, nós ganhamos uma família para Jesus e o marido foi um dia só na igreja, não quis ir mais. E ele bebia, ia para a porta da igreja, do outro lado da rua, de frente assim, e ficava lá, falando assim, bêbado, vocês vão deixar essas mulheres de vocês entrarem nessa igreja aí? Os pastorzinhos aí passam o rodo delas tudo. Irmãos, quando alguém falava que eu era pastorzinho, eu quase morria de raiva.